Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. A paz seja com cada um e com cada uma de vocês. Estamos mais uma vez no Dialogando com a CNA. Eu aqui em Londrina, hoje com um calor de 38 graus, mas está em todo o Brasil esse calor, né? Mas vamos continuar a nossa live, nossa 8ª live, e vamos continuar a divulgar a campanha Todos Juntos em Missão. Essa campanha encerrará no dia 31 de outubro. Se você não participou, se você não divulgou, é momento de estar participando e contribuindo. Ainda há tempo. Veja o vídeo. É hora de mostrar que somos igreja. Juntos fazemos parte de um todo e estamos conectados não só pela denominação, mas pelo amor, pela solidariedade e pelo serviço. Amamos a Deus quando amamos as pessoas e amamos as pessoas quando servimos elas. Por isso, a nossa igreja está se mobilizando numa campanha emergencial, Todos Juntos em Missão. Nosso alvo é arrecadar R$150 mil até outubro desse ano. Esse valor formará um fundo financeiro que será usado para apoio e auxílio de pastores, pastoras, missionários e missionárias de pequenas igrejas da IPI do Brasil que estão em necessidade. E você pode doar 25, 50, 100 ou R$200 nessa conta que está aparecendo aqui na tela, que é a conta específica para essa campanha. E lembre-se, você, nós juntos somos igreja. Contamos com você. Hoje, como já falamos, é a nossa 8ª live. E o tema é Sal Fora do Saleiro, com o reverendo Ézio e o reverendo Francis, que prontamente aceitaram o nosso convite. E como fazemos sempre, uma das nossas assessoras moderará essa conversa. E hoje a nossa assessora é a Jacira Costa Silva, que está em Belo Horizonte. Então, com muita alegria, a Jacira estará fazendo esse momento. E como temos feito desde o primeiro momento, nós temos a parte musical. Tamara Suzarte Drummond Machado, 34 anos, ministra de louvor da IPI de Vila Carrão. Vamos conhecer a Tamara e logo depois da sua apresentação, ouviremos o hino Crer e Observar. É com você, Tamara. Opa! Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui colaborando, participando nessa live, dialogando com a CNA. Eu sou a Tamara Drummond, eu sou fonoaudióloga, sou especialista em voz, sou casada com o lindo do Moacir Machado, presbítero ordenado lá na IPI de Mogi das Cruzes. Hoje eu e minha família somos membros da IPI de Vila Carrão, aqui na Zona Leste de São Paulo. Eu nasci na IPB de Vila Formosa, e me tornei membro aqui da IPI de Vila Carrão aos 7 anos de idade. Fui recebida, com a minha mãe, irmãs e também meu pai, que era frequentador. Hoje eu vou contribuir com os irmãos aqui da igreja, a minha sobrinha, as minhas sobrinhas, Ana Caroline Drummond, a Esther Drummond, uma está tocando flauta doce, outra sax tenor, o Peterson Pereira está tocando a bateria, a Natália Caporrino está ajudando no contracanto, o meu esposo Moacir está tocando teclado. Enfim, muitas pessoas contribuíram para que nós pudéssemos participar nesse evento junto com vocês. Eu sou mãe do Lucas, de 9 anos, do Vitor, de 8 anos amanhã, dia 4 de outubro ele comemora, e mãe da Heloísa, de 6 anos de idade. Espero em nome de Jesus que nós tenhamos um bom momento, que vocês aproveitem essa live e que Deus continue falando conosco, em nome de Jesus.
Olá, boa tarde a todos. Mais uma live dialogando com a CNA. Hoje nós temos o prazer de receber dois pastores da nossa IPI, o reverendo Ézio Martins de Lima e o reverendo Francis. Nós vamos passar agora a palavra ao reverendo Ézio, que vai nos trazer o recado sobre o sal fora do saleiro. Ele e o reverendo Francis vão estar nos entregando essas mensagens e esse assunto muito pertinente para a nossa igreja. Sal fora do saleiro. O que é isso, né? Então, nós vamos ter o prazer de receber o reverendo Ézio, que é pastor da igreja, casado há mais de 3 anos, com Ana Carolina Bernardes Freitas. Os filhos são Isaac, Letícia e Maria Fernanda. O reverendo Ézio, ele tem o curso, estudou teologia no Seminário Teológico de Londrina e concluiu em 1996. Fez especialização em Bíblia, validação em teologia na Unicesumar, em 2010. Também fez Direito na Universidade do Distrito Federal, em 2011. Atualmente é pastor titular da IPI Central de Brasília desde agosto de 2002. Então, nós temos muito que aprender com o reverendo Ézio Lima. Com ele, a palavra. É uma grande alegria, irmãos e irmãs, estarmos juntos nesse momento de falar um pouco sobre esse tema, que é um tema tão complexo, tão, como já foi dito, tão pertinente, mas tão complexo, né? Que é o papel da igreja na nossa sociedade. Quando nós falamos de sal fora do saleiro, nós estamos dizendo algo a respeito da igreja, né? Que entendemos a igreja como se o templo fosse o saleiro e a igreja, que é o sal, né? Que é o povo de Deus que deveria salgar a terra, está dentro do saleiro. E como o sal dentro do saleiro não faz nenhum efeito, né? Ele não salga, ele para nada serve dentro do saleiro. A igreja, da mesma maneira, quando ela se fecha no templo, ela também não faz aquilo para o qual ela foi chamada a fazer. Ela não faz a diferença no mundo para o qual ela foi chamada por Deus para fazer, para mudar, para alterar, para salgar, para fazer com que esse mundo se torne um mundo onde a igreja representa a própria presença e glória de Cristo. Agora, quando nós falamos que a igreja precisa sair fora do saleiro, nós já estamos constatando um problema. O que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que a igreja, de alguma maneira, se tornou presa dentro do templo. E a gente precisa tentar um pouquinho compreender o que aconteceu com a igreja para que ela se fechasse, que ela se arrefecesse dentro do templo e perdesse a sua característica de ser sal da terra e de ser luz do mundo. Por um bom período da história do cristianismo, o cristianismo viveu perseguido pelo Império Romano. A igreja precisava lidar com um mundo que era plural religiosamente, um mundo plural culturalmente, uma diversidade cultural, uma diversidade religiosa que muito se parece com o tempo que nós vivemos. E o cristianismo precisou marcar a diferença com uma mensagem de renovação, uma mensagem de conversão, uma mensagem que era algo que de alguma maneira mostrasse para aquele mundo, para aquele povo, para aquela sociedade, que valeria a pena ser cristão. O cristianismo cresceu, o cristianismo se desenvolveu e o cristianismo tomou gosto pelo poder, o cristianismo tomou gosto pela posição de autoridade, de usar o poder, inclusive, para conversão,
Agora já não tínhamos mais pessoas que se convertiam à fé cristã pela pregação, mas tínhamos muitas pessoas que se convertiam ao cristianismo pela coerção, pela espada, pelo poder do império. A igreja, então, se transformou detentora do poder, não apenas espiritual, mas também do poder político, de tal maneira que a igreja definiu o que era certo, o que era errado, a igreja definiu o que era moral e o que era imoral, a igreja definia o que era verdade e o que era mentira. A igreja, de certa maneira, com esse amor ao poder, especialmente no período da Idade Média, a igreja se transformava se confundia, né, como poder temporal e poder político, de tal maneira que era impossível separar, havia, né, uma simbiose em que o poder temporal alimentava o poder religioso e o poder religioso alimentava o poder temporal. Só que o mundo mudou, a própria reforma protestante questiona essa simbiose, essa união entre Estado e religião, e o que vai acontecer é que, com o passar do tempo, a igreja vai perdendo seu poder temporal, e com a secularização, especialmente experimentada nesses últimos 150 anos, a igreja foi levada a se fechar dentro do gueto chamado espiritual. A igreja já não tem mais diálogo com a sociedade, a igreja já não influencia mais a sociedade, a igreja não influencia a cultura, a igreja não influencia a arte, a igreja não influencia a música, a igreja não influencia a política. E quando ela se envolve com esses fatos, ela, às vezes, ao invés de proclamar o evangelho, ela se torna igual ou pior do que o mundo faz, né? O que faz que a igreja seja cada vez mais empurrada para esse gueto chamado saleiro, que é o templo, e a igreja não comunica mais aquilo que deveria comunicar, ela não comunica mais a verdade que deveria comunicar, e quando ela tenta fazê-lo, ela não é mais ouvida. Disse da igreja, a igreja preocupa com as coisas espirituais, a igreja preocupa com as coisas que são dela. Veja que nós, então, entramos numa dicotomia, quer dizer, nós temos dois excessos. Ou a igreja vai por um lado, ela tenta impor sobre a sociedade a sua pauta moral, a sua pauta religiosa, querendo impor sobre a sociedade o que ela entende que é o certo, que é o correto, através do poder, inclusive da espada. Ela, então, quer, de alguma maneira, voltar a ter o poder temporal. Essa saudade é uma saudade muito perigosa, porque ela se parece muito com o que o islamismo faz no Oriente Médio, ou faz nos países em que o Islã se toma o poder. Ela acaba impondo uma pauta moral sobre a sociedade e não prega o evangelho, ela prega uma pauta moral que ela diz ser evangelho. O outro erro da igreja, que é o extremo disso, é quando ela se fecha dentro do templo, ela se fecha dentro do gueto espiritual, ela se envolve na sua rotina da espiritualidade, ela se envolve na pregação, ela se envolve nas suas questões particulares, e ela, fechada aqui, ela se satisfaz. Esses dois extremos de uma tentativa de tomar o poder para formar uma cristandade a partir de uma moral cristã é uma saudade que muitos têm, como se quisessem voltar para a Idade Média. O outro problema é o que nós vivemos por conta dessa pressão que a sociedade faz sobre a igreja na secularização para impor que a igreja não tenha qualquer tipo de relevância. Assim os cristãos ficam mudos. Os cristãos não conseguem mais ter qualquer tipo de sinal para esse mundo de que tem uma mensagem relevante para ser dada, porque a igreja não consegue mais ser sal fora do saleiro. O grande desafio que nós temos na sociedade nesse tempo é perceber que vivemos num tempo secularizado, vivemos num tempo em que a secularização é uma realidade que não tem mais volta. Vivemos num mundo de pluralismo religioso e de secularização. E a secularização não significa falta de religião, significa que, nesse tempo de secularização, o homem secularizado usa para seus argumentos políticos, ideológicos, para suas auto-verdades, aquilo que o religioso faz. Então, se o religioso acredita em questões e ele se fixa a ela como verdade absoluta, o secularizado usa o mesmo conceito religioso para suas verdades políticas. Você vê um político falando, ou alguém defendendo as suas ideologias políticas, ele faz isso com tanta força como o religioso faz pregando a religião. O que a secularização faz é isso, é que o secularizado, ele também usa da mesma compreensão da auto-verdade da religião para também impor a sua verdade sobre os outros. Veja, no mundo secularizado como esse, o desafio da igreja é poder ser relevante nesse mundo sem ser
sendo uma sociedade contrastante, quer dizer, manifestando aquela verdade da fé cristã, da ética cristã, dos valores cristãos, sem tentar colocar a moral cristã como a pregação, porque isso jamais vai funcionar na sociedade secularizada. E aí, esse desafio da pregação do evangelho, de ser, do cristão ser diferente, no sentido de ter uma mensagem para dar, uma mensagem para compartilhar, uma verdade para partilhar, precisa de alguma maneira dialogar com a sociedade, com a sua pauta. O que a sociedade vive à nossa volta está procurando? Qual é a pauta? Qual é a pauta do clamor do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país? E de que maneira a igreja tem se colocado ouvindo essa pauta para dizer, nós, enquanto igreja, também nos preocupamos com essas coisas. Preocupamos também que a Amazônia está queimando, que o Pantanal está queimando, ou nos preocupamos também com as situações que estão alarmando a nossa sociedade, da crise, da pandemia, do problema do desemprego, dessa pauta que está na nossa sociedade. E o que nós, enquanto igreja, temos para dizer? Nós também estamos lutando por isso. Nós também queremos uma sociedade melhor, queremos um mundo melhor, queremos uma sociedade em que as pessoas se respeitam, que haja tolerância. Aliás, essa é uma verdade do cristianismo, né? Que a gente só cresceu porque ele aprendeu a viver nesse tempo um tempo de polarização e de extrema força da religião, lidando com a tolerância. Quando nós pensamos nisso tudo, há uma necessidade, então, da igreja se apresentar, o cristão se apresentar na sociedade de maneira contrastante, quer dizer, eu tenho algo para dar, mas tenho também que apresentar que eu sou aquele que é capaz de ouvir o que os outros estão dizendo, que eu sou capaz de ouvir a pauta do que os outros estão gritando e me atentar a ela. Essa ser igual, ser diferente, mas com intencionalidade. Ser igual, ser diferente e com intencionalidade. Talvez esse seja o caminho que nós precisamos começar para compreender como a igreja pode sair fora do saleiro. Que Deus nos abençoe. A palavra está de volta com a querida monitora, condutora da nossa conversa. Que bênção, que mensagem. A igreja tem que sair do comodismo, às vezes, né, da zona de conforto ali, e ser sal, né, e ser luz, né, reverendo Ézio? Então, nós estamos precisando de mensagens assim. E a você que está aí nos ouvindo, participe, faça uma selfie, entra aqui conosco, mande-nos mensagem, perguntas, né? Eu imagino que você, como eu, fica assim, pensando na sua comunidade eclesiástica, pensando na sua igreja, como resolver esse problema, como ser sal fora do saleiro. Mande suas perguntas, tire uma selfie, participe conosco, tá ok? Estamos aguardando. Bom, nós vamos ainda continuar aprendendo muita coisa. Agora, o reverendo Francis, aliás, é o pastor da IPI, casado há 7 anos com Luciana Bueno de S. Restel del Royo. Bom, ele é bacharel em administração, formado em 2001. Pós-graduado, MBA, em marketing, em 2003. Fez teologia no Seminário Teológico Reverendo Eduardo Antônio de Godoy Sobrinho, em Londrina, em 2009. Tem mestrado em teologia, Faculdade EST São Leopoldo, 2019. Pós-graduação em docência e gestão de instituições do ensino superior, em 2020. Doutorando em teologia, Faculdade EST de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, está em curso. Atualmente, ele é pastor titular da primeira IPI de Anápolis, Goiás, desde 31/12/2015. Professor do curso de administração da Faculdade Evangélica de Jaraguá, Goiás, desde fevereiro de 2017.
é coordenador do curso de administração da Faculdade Evangélica de Jaraguá, em Goiás, desde julho de 2017. Professor dos cursos de pós-graduação na área de gestão da Unievangélica, em Anápolis, Goiás, desde fevereiro de 2018. E é diretor da Faculdade Evangélica de Jaraguá, em Goiás, desde fevereiro de 2019. Então, vamos ouvir o reverendo Francis, né? O que ele tem para passar. Nós temos muito ainda que aprender nessa tarde. Vamos, então, com o reverendo Francis Hestel Del Raio. Difícil o nome, mas eu vou conseguir aprender a falar. Então, se apresente, reverendo. Boa tarde a todos e todas, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Esse nome aí é complicado mesmo, minha irmã. Fica na paz. O dia que eu consegui escrever ele, disseram que eu estava então alfabetizado, que ele é meio complicado. E para pronunciar também não é simples, então fique em paz, que é normal. É um prazer, uma honra estar aqui hoje no Dialogando com a CNA. Muito bom estar dividindo essa tarde de reflexões com o reverendo Ézio. Ele já disse muita coisa em relação ao sal fora do saleiro, que vai totalmente de acordo com o pensamento que eu gostaria de trazer nessa tarde. E pensando em sal fora do saleiro, né? Interessante que a impressão que eu tenho às vezes em relação à igreja é que a maioria das pessoas não tem muito interesse ou não fica muito à vontade com o fato de ter que sair do saleiro. É muito mais tranquilo, às vezes, a impressão, ou hipoteticamente, vamos pensar assim, né? Parece ser muito mais tranquilo ficar dentro da igreja, ir na escola bíblica, ir ao culto, louvar a Deus, levantar as mãos, adorar, fechar os olhos, não é? Receber uma boa palavra, receber oração, estar com irmãos e irmãs, isso é bênção. Isso é bênção. No entanto, a ideia do ser igreja é totalmente ao contrário disso. O ser igreja é o ir lá fora. Nós somos chamados para fora do saleiro. Quando o Senhor Jesus nos ensina que devemos ser luz do mundo e sal da terra, isso já quer dizer tudo. Isso não é dentro, não é interno, é externo. E aí, pensando nessa dinâmica do sair do saleiro, né, para fazer diferença, como disse o reverendo Ézio, o sal dentro do saleiro não serve para nada. Ele precisa sair do saleiro para salgar, para dar sabor, para conservar, não é? A luz precisa ir para onde não tem luz, para poder fazer diferença. E eu gostaria de pensar, então, em duas frentes aqui de reflexão nessa tarde. A primeira delas eu gostaria de pensar na ideia da relevância. Reverendo Ézio tocou nisso um pouquinho, né, de ser relevante. E eu costumo perguntar na igreja, e as irmãs aqui até brincam com isso, porque elas dizem se incomodar com essa pergunta, mas que faz todo sentido. Se a igreja fechar amanhã, que diferença vai fazer? Eu acredito que essa é uma pergunta que toda igreja local deveria fazer, e a igreja nacional deve fazer, e a igreja de Cristo deve fazer. Se amanhã nossa igreja fechar, parar, não existe mais a IPI do Brasil, por exemplo. Paramos, não somos mais. Qual vai ser o impacto social disso? Que diferença isso vai causar na vida das pessoas que estão ali no contexto onde estamos inseridos enquanto igreja? Dependendo dessa resposta, nós já temos um indicador importante para refletir em relação a o que é que a gente está fazendo com esse negócio de ser igreja, né? Porque se nós respondermos que, não sei, será que vai fazer diferença? Ou só vai fazer diferença para o sal que vive dentro do saleiro, porque não vai ter mais o saleiro? Será que o impacto na cidade vai ser como? Socialmente, o que isso vai significar? Qual é a relevância da nossa igreja? O que é que eu e você, como igreja, porque nós somos igreja, nós somos templo do Espírito Santo, santuário do Espírito. Então, a igreja somos nós, né? Nós, o sal é a igreja, o saleiro é o templo, como disse o reverendo Ézio.
Então, será que nós, como igreja, temos tido relevância por onde quer que andamos? E aí, não precisa pensar em coisa muito macro, não é? Podemos pensar na nossa família mesmo. Lá no nosso contexto familiar, nas reuniões familiares, eu como sal, você como sal, qual é a nossa relevância na nossa família? Eu como cristão, você como cristão e cristã, qual é a nossa relevância? O fato de sermos servos de Jesus tem algum impacto na nossa família? Lá onde trabalhamos, onde estudamos, por onde andamos? Então essa é a primeira reflexão que eu gostaria de trazer. E a segunda tem a ver com o conceito de influência. Eu penso que o sal, nós, a igreja, precisamos influenciar. Por onde a gente andar, por onde a gente passar. Nós temos, pelo menos, duas formas de influenciar. Nós podemos influenciar positivamente ou influenciar negativamente. Fato é que nós precisamos ser influenciadores. Muitas vezes a gente observa que os membros das igrejas, eles são influenciados pela sociedade. A gente usa o termo influenciados pelo mundo, né? Mas influenciados pelos valores da sociedade, o tempo todo esses valores vão nos influenciando. E a gente vai se deixando influenciar e a gente vai se deixando moldar. E aí eu me lembro lá de Romanos, né? Não tomem a forma deste século, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá condicional aí, né? E aí, às vezes, em vez da gente moldar o contexto social, em vez de eu e você, como servos e servas de Deus, de nós influenciarmos onde a gente vai, por onde a gente anda, a gente acaba sendo influenciado. E aí os valores da sociedade ganham tanta força dentro da gente que os valores do reino ficam um pouco esquecidos. E aí o sal que está fora do saleiro, o sal que vai além das paredes do templo, o sal que vai na sociedade, é um sal que muitas vezes se deixa influenciar, em vez de ele salgar, de ele dar sabor, de ele conservar, de ele abençoar, ele acaba sendo influenciado e a sua vida vai sendo, então, transformada pelos valores que não são os valores do reino. Eu penso que essas duas reflexões, elas são fundamentais para a vida da igreja. Nós temos visto, por exemplo, uma realidade bastante triste, que é a realidade de muitas pessoas que se chamam de desigrejados. Pessoas que foram membros de igrejas por muito tempo e que hoje se dizem até evangélicas. Não, eu sou cristão evangélico, só que eu não tenho igreja. Conversava com alguns essa semana, até comentei aqui na igreja sobre isso. É triste você ouvir certas coisas assim. Mas aí a gente olha para a nossa igreja, e agora vamos falar do nosso, né? Do nosso gueto, palavra aí que o reverendo Ezio usou. Vamos falar aqui do gueto IPI do Brasil. Nós olhamos para as nossas igrejas e nós vemos as dificuldades que as igrejas têm enfrentado. E, assim, pode ser que a falta de relevância social e, em vez de influenciar, ser influenciado pela sociedade, pode ser que esses dois fatores estejam sendo aí fundamentais para que a nossa igreja passe por tantas dificuldades, por tantas lutas no contexto no qual estamos vivendo. Esse contexto da pandemia, por exemplo, veio trazer algo bastante interessante. A maioria das igrejas, por um tempo, ficou sem ir para o saleiro, né? Sem ir ao templo. Nós aqui estamos pensando no retorno presencial, guardadas todas as recomendações da saúde e do decreto municipal, claro. Mas, mesmo assim, muitos irmãos ainda não poderão estar, né? E aí, algumas coisas começaram a mudar. Por exemplo, o fato de ter que ser crente, de ter que ser servo de Deus, de ter que ser sal longe do saleiro. E o desafio que eu queria deixar nessa tarde, e aí, irmãos e irmãs que estão assistindo e quiserem enviar algumas perguntas, nós tentaremos, de alguma forma, dialogar junto. Qual é a relevância sua como igreja e da sua igreja? E tem sido influenciado pela sociedade ou temos influenciado a sociedade? Eu gostaria de deixar essas questões para ponderarmos e para que possamos apimentar um pouquinho, não é? Jogar um tempero na nossa conversa
porque, de fato, infelizmente, muitas pessoas e muitos de nós, muitas vezes, nos acomodamos dentro do saleiro e nos esquecemos que a nossa missão, nós vimos um vídeo agora no início da live, a nossa missão não é dentro do saleiro. A nossa missão é totalmente fora dele. Precisamos ganhar vidas para Jesus, precisamos levar a mensagem do Evangelho, precisamos, através do nosso testemunho relevante e de influência positiva, apresentar o Cristo que veio, que padeceu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia por todos nós. Então, creio que essa seja a minha deixa, relevância e influência. Como estamos nesses dois conceitos, nesses quesitos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nesse grande desafio que é ser sal fora do saleiro. Muito bom. Que coisa maravilhosa. A gente, depois dessa live, fica, né, reflexão, momentos de reflexão, né? É como diz aquele hino, né? Que faço eu, se sou cristão, e vejo tantas necessidades, tantas pessoas precisando aí, né? E essa pandemia, como diz o reverendo, nos dá a oportunidade de sermos sal fora do saleiro. Vamos pensar nisso. E você que está aí nos assistindo, continue mandando as suas perguntas, fazendo a sua selfie. Mande para nós, participe conosco, tá? Vai nos alegrar muito e a nossa live com certeza vai ganhar muito com as suas perguntas. Bom, nesse momento eu tenho algumas perguntas aqui para serem feitas. Primeiramente para o reverendo Ézio. Viu, reverendo? Olha, agora perguntas para o senhor. A primeira pergunta é o seguinte: por que é importante tomarmos consciência de vivermos numa era pós-cristã? Quais perigos devemos evitar a partir de tal compreensão? Oi, Jacira, e demais irmãos e irmãs que estão acompanhando a nossa live. Que tema complexo esse da gente concluir que vivemos numa era pós-cristã, né? Parece-me que nós cristãos, especialmente quanto mais confessionais nós somos, porque nós temos os cristãos mais confessionais e os menos confessionais, né? Nós somos uma igreja confessional, somos uma igreja presbiteriana, de ramo reformado. Quanto mais confessionais nós somos, mais dificuldade nós temos de compreender que vivemos numa era pós-cristã. Que as pessoas não pensam a partir do padrão da cristandade ou dos valores cristãos para tomarem suas decisões, né? As pessoas, inclusive os membros das nossas igrejas, né? Boa parte dos nossos membros, eu não estou dizendo que a totalidade, mas boa parte dos nossos membros, nas nossas comunidades, não tomam decisões com respeito a como gastar o seu dinheiro, em que curso vai entrar numa faculdade, quer dizer, questões do cotidiano, né? De que maneira nós, aí pegando a palavra do reverendo Francis, né, que essa questão da influência extra-saleiro para fora do mundo, ela também é sofrida dentro do saleiro, porque também dentro do saleiro nós temos uma pregação que às vezes ela entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Vivemos na era pós-cristã e a compreensão dessa, né, de que vivemos na era pós-cristã, de entender que a igreja já não tem mais a voz para definir as questões da sociedade, tem que nos levar a pensar, então, de que forma nós vamos poder, aí bem na palavra que o reverendo Francis disse, de que maneira nós, enquanto igreja, então, poderemos, de alguma maneira, ter alguma palavra para dizer para esse mundo, que já não tem mais o padrão cristão para tomar suas decisões. E quando nós não levamos isso em consideração, nós falamos demais e ninguém quer ouvir. Está com você, Jacira. Muito bem, reverendo. É isso mesmo. Às vezes, dentro da igreja, perguntas não são respondidas. Não é mesmo? Parece que as pessoas ficam meio perdidas, né? Não sabem se situar. Reverendo Francis, agora uma pergunta para o senhor.
Qual o significado bíblico de igreja? Quem é a igreja? A igreja atual tem cumprido seu papel? Excelentes questões, né? Com certeza. Com certeza. Como eu disse no início da minha fala anterior, nós, infelizmente, temos uma certa distorção no conceito de igreja, né? Primeiro que a gente associa igreja à instituição, tanto que chama Igreja Presbiteriana Independente, primeira igreja, mas a ideia, o conceito igreja, bíblico-teológico mesmo, é a ideia daqueles que foram chamados para uma missão para fora, externa, né? Mas também igreja, na Bíblia, nós temos a ideia de igreja como a reunião, né, dos santos, a Assembleia dos Santos. Isso também é um sentido bíblico da palavra igreja. Fato é que a ideia de reunir é a ideia de congregar, mas a ideia de igreja enquanto missão é a ideia de igreja enquanto cumprimento do verso da palavra de Deus que diz: tu és Pedro, sobre essa rocha edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja que marcha. Então, é uma igreja que tem que sair do conceito de monumento para movimento. Ficou bonito, né? Temos que sair do monumento e passar para o movimento. Então, a maioria das pessoas entende igreja como um monumento, como uma instituição, como um prédio, mas a igreja é movimento, a igreja é algo contínuo, ela precisa estar em missão. Uma igreja que não está em missão, que não está lá fora cumprindo, ela não está sendo de fato igreja. E aí quem é a igreja? Como eu disse também, a igreja somos nós. Nós somos a igreja, nós somos santuário do Espírito. Nós somos, e nesse tempo de pandemia, isso está muito claro. As pessoas não necessariamente estão indo ao templo, né, ao prédio, mas elas estão sendo igreja por onde quer que elas estejam. Nas suas famílias, nos seus grupos de amizades, enfim, por onde quer que andam. Agora, o reverendo Wesley falou uma coisa interessante sobre fora, dentro, né, do saleiro. De fato, muitas pessoas só se sentem cristãs, de fato, dentro do saleiro. Nós nos esquecemos que quando nós estamos na sociedade, nós continuamos sendo. Ou então, deveríamos enfatizar o fato de sermos a igreja de Jesus que marcha. A igreja que não é monumento, que é movimento. Então, creio eu que nós ainda estamos um pouco aquém. Nós, enquanto igreja de Jesus aqui, espalhado por esse Brasil, nós estamos um pouco aquém do cumprimento da missão, né? Nós também, a tradução bíblica é complexa. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Uma tradução talvez melhor ou mais próxima seria: enquanto vocês vão, façam discípulos. Enquanto vão. É a ideia de movimento. É a ideia de igreja que marcha e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Então, é mais ou menos assim. Como diz o reverendo Wesley também, é muito complexo esse tema, mas é um tema de relevância, assim, fantástico. Não tem... A igreja tem que refletir mais a respeito do que ela é e para que ela está aqui nesse mundo, né? Muito bem. Eu diria que não é complexo, é intrigante, né? E aí? É intrigante. Que cristão, né? Que sal eu sou ali dentro do saleiro, né? Muito bom, reverendo. Agora, para o reverendo Ézio, uma outra pergunta. De forma proativa, o que devemos fazer após reconhecer que vivemos em uma sociedade pós-cristã e pluralista? Uau! O que fazer numa sociedade pluralista? Exato. A gente pode tomar algumas atitudes, né? A gente pode começar a querer eliminar o outro, né? Eu não consigo conviver com o outro que é diferente, então eu elimino, né? Eu amarro uma bomba no corpo, ou eu começo a estabelecer as leis, né? Querer forçar o meu país a transformar a lei da minha confissão religiosa na lei do país, né?
Essa é a maneira que a gente tenta, então, impor, né, para que o outro acredite como eu acredite, mesmo que o elemento fé seja desnecessário. Porque quando eu tento impor sobre o outro que ele tenha a mesma compreensão que eu tenho, não crendo no que eu creio, qual é o fundamento que eu estou querendo impor? Não é a fé, é a minha moral. Né? Então, a pauta da fé ela é trocada pela pauta moralista. E isso não é proatividade, isso é negação do evangelho. E é um fato interessante que todas as vezes na história do cristianismo, que o cristianismo usou dessa pauta moral para se impor, houve um reverso. Houve uma reação da sociedade contra a fé cristã. Se você pensar isso na Europa, né, muitos falam que o problema do ateísmo na Europa é por conta do liberalismo teológico. Isso é um contrassenso, porque o fato maior do ateísmo, especialmente na Europa, não foi o liberalismo teológico, mas foi a tentativa de impor a moral cristã como se fosse a mensagem do cristianismo. Não pregando o evangelho, mas pregando a pauta cristã. A secularização faz isso. Então, de maneira proativa, a gente tem que seguir o que está lá na carta de 1 Pedro, capítulo 3, verso 8, né? A gente tem que viver de tal maneira que as pessoas perguntem qual a razão da nossa esperança. Nós estamos vivendo de tal maneira na sociedade que as pessoas nos perguntem qual a razão da nossa esperança, ou elas estão com medo da gente? Elas estão com medo de igreja. Se as pessoas estão com medo de entrar na igreja para ouvir o evangelho, alguma coisa está errada. Se as pessoas estão com medo da fé cristã, ao invés de perguntarem qual é a razão da esperança da igreja, então alguma coisa aconteceu. Nós não estamos sabendo pregar o evangelho. Aí, Jacira, com você de volta. Reverendo, isso me fez pensar uma coisa, que aí não é uma pergunta, mas só uma reflexão. Às vezes, o nosso testemunho é tão ruim como cristão, que dá medo às pessoas de virem para a igreja. Carrancudos, sisudos, não admitimos brincadeiras, né? Não nos misturamos, não é isso? Muita gente tem esse conceito. Aí as pessoas afastam mesmo, né? Muito bom. A gente tem que pregar através do testemunho, das atitudes, né? Se precisar, a gente usa palavras. Muito bom. Eu tenho agora outra pergunta para o reverendo Francis. Qual a relevância da igreja no contexto no qual está inserida? Vamos pensar na nossa sociedade hoje, né? A igreja faz diferença na sociedade? Se a igreja deixar de existir amanhã, qual será o impacto social? E aí, reverendo? O que o senhor acha? Pois é, minha irmã. Complicado, né? Eu me lembrei, o reverendo Ezio falando e a irmã Jacira falando também, eu me lembrei de um texto dos que eu mais medito sempre, Atos 2, de 42 a 47. A igreja primitiva, como viviam os convertidos, os primeiros convertidos. Em Atos 1:8 tem a promessa da descida do Espírito, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para vocês serem minhas testemunhas, aqui, ali, lá e até os confins da terra. E aí depois em Atos 2 nós temos a descida do Espírito de fato, Pedro prega, 3.000 são batizados, e aí vem Atos 2, 42 a 47, onde nós temos ali como viviam os primeiros convertidos. E aí nós temos que eles faziam diversas coisas, né? Eles perseveravam em oração, na doutrina, etc. Mas o que me chama a atenção desse texto já é lá no final desse pedaço de texto aí, lá no verso 47, que os novos cristãos, os primeiros convertidos, eles contavam com a simpatia de todo o povo. Contavam com a simpatia de todo o povo. E aí a irmã Jacira falando, eu tive que lembrar desse texto, porque, de fato, eu tive um pastor abençoado que dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia que tem crente que não foi batizado nas águas, foi batizado no limão. Tão azedo que o sujeito é, carrancudo, chato, enjoado, azedo, como disse a irmã Jacira, dá medo. Aí, reverendo Ezio, ninguém vai querer ir na igreja mesmo, o sujeito é azedo, entendeu? E essa foi boa, né? E aí a gente não conta com a simpatia de todo o povo. E aí a gente entra na temática da relevância social de novo.
Tem igrejas, por exemplo, que são odiadas onde elas estão inseridas. As pessoas não gostam delas, da igreja, das pessoas da igreja. Eu tive uma experiência anterior de São Paulo muito interessante. Tinha uma determinada igreja lá que vivia sofrendo denúncia das pessoas que viviam ao redor dela, por diversos motivos. Desde barulho até outras coisas mais, que não vem ao caso, mas, enfim, você via a antipatia do bairro onde ela estava inserida. Em vez de contar com a simpatia do povo, contava com a antipatia. Então, assim, nós precisamos refletir em relação a isso. Será que a nossa inserção social traz uma relevância saudável, positiva, e que faz com que as pessoas tenham simpatia pela igreja? Eu, certa vez, já há muito tempo, porque o tempo passa para todo mundo, né, gente? Muito tempo, eu estava jovenzinho ainda, eu fiz um curso com o pastor Marcelo Gualberto, da MPC, lá em Belo Horizonte. Né? Alguém aí conhece Belo Horizonte? Conhece, né? Então, e ele disse o seguinte: sabe qual é o maior problema nosso na pregação do evangelho? Aí, o quê? Nós nos esquecemos o quão importante é ganhar o direito de ser ouvido. Ganhar o direito de ser ouvido. E aí, às vezes, a gente, né, crente e tal, a gente fica querendo, como diz o reverendo Ezio, colocar a nossa pauta goela abaixo das pessoas, e aí a gente não tem a simpatia do povo, a gente tem a antipatia, a gente não ganha o direito de ser ouvido. E aí a gente não vai conseguir levar a mensagem do evangelho, as pessoas não vão querer estar dentro do nosso saleiro um dia com a gente, em comunhão, em koinonia. Infelizmente, é uma realidade que nós constatamos atualmente, não é? Com você, minha irmã. Muito bom. Esses crentes limão, né? Só causam mal-estar, né? Pois é. Que não sejamos isso, né? Bom, muito bem. Agora nós temos outra pergunta para o reverendo Ezio. Reverendo, quando se fala em comunidade contrastante, por que a igreja parece sempre confundir a pauta moral com o evangelho? Quais os riscos de tal confusão? É intrigante isso aí também. Ufa! Quando a gente fala de ser comunidade contrastante, aí, né, aquilo que o reverendo Francis está dizendo e que eu estou falando aqui, nós estamos nos complementando, né? Isso é muito bom. Quando a gente fala de ser comunidade contrastante, é essa capacidade da igreja estar no mundo e mostrar que tem algo relevante, algo que pode ser ouvido, que merece ser ouvido, que tem o direito. A gente ganhou o direito de ser ouvido, né? O problema é que quando a igreja não consegue mais pregar o evangelho, até porque a gente tem um evangelho que está por aí que parece igual aquela propaganda antiga de um negócio que parecia remédio, mas não era remédio, parecia shampoo, mas não era shampoo, sabe? Parece, mas não é. Aí, esse evangelho diluído, que não é evangelho, ele se confunde com venda de produto religioso, ele se confunde com projeto político de poder de dominação, ele se confunde com poder empresarial, né? Aí você tem o quê? Você tem a visão da sociedade que essa presença evangélica, então, é tudo igual. É tudo igual. E aí, o que acontece? O religioso, ele naturalmente, ele acaba, por necessidade de autoafirmação, ele acaba assimilando uma pauta moral para autoproteção. Ele se agarra à pauta moral porque com ela ele se defende. Ele não tem mais o poder do evangelho para pregar, ele não tem a vida do evangelho para respirar, ele não tem a paz do evangelho para dar, ele não tem a esperança do evangelho para proclamar, ele não tem o amor de Jesus para doar. O que ele vai fazer? A moral. Ele vai querer impor a sua moral porque é a única coisa que ele tem. Será que nós, enquanto igreja, só temos uma pauta moral? Eu fico absurdo com os cristãos ficarem preocupando com a vida sexual dos outros. Eu fico preocupando que a pauta da igreja tem se resumido em alguns momentos a falar da sexualidade. Nós não temos nada para falar para o mundo, a não ser dizer que nós nos preocupamos como se essa fosse a principal pregação da igreja.
Eu fico pensando onde nós vamos parar, que nós perdemos o amor de Jesus pelos outros. Eu li há um tempo atrás, e vou terminar, Paul Stevens cita nos seus livros Outros 6 Dias, um livro fantástico para a gente entender os outros 6 dias, o nome do livro, do Paul Stevens, é a igreja vivendo os outros 6 dias. E ele usa um exemplo dizendo assim, se a gente pensasse quando Jesus foi crucificado, ele diz numa citação do livro dele, Jesus foi crucificado no Monte da Caveira. Hoje ele seria o lixão da nossa cidade. Lá onde a miséria, a podridão está. Onde a igreja está. Onde a igreja, o que a igreja fala, qual é a pauta da igreja. Nós queremos nossos templos mais bonitos, os mais suntuosos, os mais charmosos, os mais confortáveis. Onde está Jesus? Onde está a mensagem do Evangelho? Jacira, com você. Perfeito, reverendo. É isso mesmo, né? Nós queremos, muitas vezes, a comodidade, né? O lugar de conforto ali, né? Dizendo que estamos adorando a Deus, né? Sendo que a verdadeira adoração é aquela que reflete no próximo, né? Nós, quando reconhecemos o nosso próximo como aquele que Jesus morreu por ele, não é isso? Bom, olha, você que está aí assistindo a nossa live, continue conosco, participando, envie-nos selfie, perguntas, que vai acrescentar muito na nossa live de hoje e vamos ficar muito felizes com a sua participação, tá ok? Vocês estão gostando? Então, mostre isso, envie-nos perguntas. Acabei de receber aqui outra pergunta para o reverendo Francis. Eu, reverendo, para o senhor agora. Uma pergunta do reverendo José Edson Airosa. Como fazer melhor a diferença entre a igreja comunitária e a igreja autoritária? Boa tarde, reverendo. Obrigado pela pergunta, pela participação. Sempre bom ter a participação de todos e todas. Bom demais. Pois é, eu acredito que essa pergunta vai um pouco de encontro com a fala do reverendo Ézio. Uma igreja comunitária e uma igreja autoritária. Infelizmente, nós vivemos uma época marcada por muito pouco, de igreja comunitária, de igreja que se preocupa com a comunidade, muito pouco de igreja que se preocupa com o outro, que está interessado em levar a mensagem do evangelho de verdade. E muito, muito mais nós vivemos a realidade de uma igreja autoritária, moralista, que impõe a sua pauta moral, que impõe aí aquilo que ela entende que é o certo, que é errado, e quer colocar isso como verdade absoluta na sociedade, e aí não consegue ganhar a simpatia de ninguém, nem o direito de levar o evangelho. A gente não vai conseguir influenciar e fazer diferença enquanto a gente ficar com autoritarismo. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, me desculpem, mas a maioria das vezes que o autoritarismo toma conta, que a igreja é autoritária, moralista, que vem com essas verdades absolutas, querendo impor a sua pauta moral, isso soa tão mal e cheira tão mal, não só na sociedade lá fora, mas mesmo entre aqueles que são servos de Jesus de verdade, que a gente começa a observar que, infelizmente, reverendo Ézio, é verdade, parece que a gente não tem nada de bom para falar, a gente não tem nada para dizer, não tem a boa nova do evangelho, não tem para falar de Jesus, não tem para falar da paz que excede todo entendimento humano e só o Senhor pode dar, a gente não tem mais isso para falar. E aí a gente vem, força no autoritarismo e força na pauta moral e se esquece de ser uma igreja comunitária que se preocupa com o outro e que faz diferença e que é relevante socialmente. Volto a dizer, uma das missões da igreja é abençoar o local onde ela está inserida, senão ela não faz sentido de ser. Para que ela está ali? Eu costumo dizer lá na igreja que se nós estamos ali só para ter um lugar, como um clube social, como uma associação, onde as pessoas se reúnem semanalmente para encontrar os coleguinhas que já se conhecem há muito tempo e convivem naquele lugar, então nós não somos igreja. Nós somos um clube social.
E eu acredito que a ideia não é ser clube social, é ser uma igreja comunitária, uma igreja que vai além das portas e que marcha na força do Espírito. Com você, Jacira. Amém, amém. Isso mesmo. Marchar na força do Espírito, seguindo, inclusive, os dons, né, do Espírito, alegria, paz, né? Bom, nós temos agora uma pergunta, não está direcionada nem para o reverendo Ézio, nem para o reverendo Francis. Então, vocês podem, cada um de vocês, decidir ou responder o que vocês acharem. O Roberto Silveira faz a seguinte pergunta: como ser presença positiva no mundo quando muitos cristãos, inclusive líderes, agem de forma totalmente contrária ao Evangelho? Como ser presença positiva? Eu vou começar e depois eu passo para o Francis, né, Francis? A gente faz uma divisão aqui. Eu penso... Um abraço, Roberto Silveira, filho do reverendo Silas Silveira, né, do nosso saudoso reverendo Silas Silveira. Um abraço, Roberto. Quando o Roberto faz essa pergunta, eu acho que a gente precisa primeiro... É claro que a gente fica sempre procurando quais os problemas da igreja, né? Qual é o nível de influência disso, daquilo outro, daquele escândalo ali, aquele escândalo lá. Aí eu acho que ainda precisamos voltar para a missão Dados 70 e perceber que aqueles que foram enviados, os anônimos que foram enviados por Jesus, os que foram para fazer a missão. Eles não eram especialistas, eles não eram líderes, eles não eram ordenados, eles não eram pastores. Os 70 foram enviados para fazer a missão. Precisamos resgatar na igreja isso, que para a igreja fazer a diferença, começa com cada um de nós. Começa com a nossa vida, com a integridade da nossa vida, com a intencionalidade da nossa vida, no dia a dia. Eu uso sempre essa expressão, da porta da casa para dentro e da porta da casa para fora. Essa intencionalidade da vida cristã, em todo o tempo, que me faz ser sal fora do saleiro, na minha casa e fora dela, faz com que o evangelho seja proclamado. E a gente não precisa ficar preocupando com os outros, não. A gente só ora para Deus ter misericórdia, né? Porque só a misericórdia dele pode lidar com esses que, por conta, das vezes, do seu farisaísmo, acabam sendo aqueles, como Jesus disse, são cegos que ficam tentando levar os seus cordeirinhos para fora do evangelho. Jesus deu uma palavra muito dura para isso, vocês lembram, né? Melhor seria que eles amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e se atirassem no mar. Seguindo a palavra do reverendo Ézio, e respondendo ao irmão Roberto, eu penso que exatamente por essas razões é que nós precisamos fazer diferença positivamente, por conta de irmãos e irmãs aí, líderes que acabam por dar mau testemunho, enfim, de denegrir muitas vezes o evangelho. Nós vemos pessoas que são ícones na televisão, ícones políticos, ícones de várias áreas, não é? Eu tenho estudado lá no doutorado religião e mídia, então essa questão midiática é um negócio assim fantástico. Então a gente vê muita gente de fato dando péssimo testemunho. E eu penso, meu irmão Roberto, que é exatamente e por essas razões é que nós devemos ter uma atitude totalmente positiva no sentido de levar o evangelho e o testemunho de Cristo, como diz o reverendo Ézio, sendo sal fora do saleiro. Esses são mais motivos, né? Porque se tem gente denegrindo o evangelho, dando mau testemunho, nós precisamos brilhar a luz e salgar como sal, não é? Ainda mais. Então eu penso que é mais um motivo para a gente ser sal e luz aí fora. Muito bem. Eu queria mandar uma mensagem para aqueles que estão participando na nossa live. Mande o nome da sua cidade, né? De onde que você está assistindo, o chat no YouTube. Manda para a gente, se comunique para a gente saber de onde você é, né? Envie ao vivo, né? Aí está escrito, pelo chat do YouTube. Envie o seu comentário ou a sua dúvida. Estamos aguardando, ainda dá tempo, ok? Mais uma pergunta.
do Paulo César. Também não está indicando aqui qual dos pastores deverá responder. Vocês podem fazer essa troca de figurinhas aí, né? Em que medida a igreja atual está comprometida com a mensagem de boas novas do evangelho fora do saleiro? Em que medida a igreja atual está comprometida, né? Com a mensagem de boas novas do evangelho fora do saleiro? Essa eu posso começar, reverendo? Depois passo para você. Então, essa é uma pergunta também que não é fácil de ser respondida, porque nós podemos responder aqui de maneira generalista, né, dizendo a igreja de maneira geral, mas às vezes quando a gente faz isso, a gente comete a injustiça em relação a algumas igrejas que têm, de fato, pregado a boa nova do evangelho, sendo sal fora do saleiro. Então, em que medida, né, tem sido uma igreja comprometida com a mensagem da boa nova? Eu penso que vai no que o reverendo Herz falou lá atrás, né? Às vezes a igreja fica preocupada com umas pautas aí, preocupada com a sexualidade, falar sobre essas temáticas, e está esquecendo do essencial, que é falar do amor de Jesus, falar que Jesus esteve aqui por mim, por você, e etc., e contar a boa nova. Eu sempre me lembro de um vídeo do projeto Natanael. Lembram desse projeto? O vídeo, vocês lembram do vídeo? Quem lembra? Eu me lembro que eram moradores de rua que batiam de casa em casa pedindo algum alimento. E aí uma casa lá que deu alimento, o que aquele morador de rua fez? Ele pegou o alimento, correu lá nos que ele conhecia e contou a casa. Falou, vai naquela casa ali que ali tem alimento. Eu me lembro desse vídeo. Esse vídeo marcou a minha história. É incrível, é tão simples. Isso complementei com a mensagem da boa nova do evangelho, mais ou menos por aí. Tem gente que recebe o alimento, recebe a mensagem do evangelho e não faz a menor questão de contar nem para os seus pares, nem para aqueles que estão na dificuldade com eles. Então, eu penso que esse comprometimento da igreja com a mensagem da boa nova passa muito por mim e por você. Passa por nós que somos, de fato, a igreja. Que estamos aí, que somos o sal que precisa sair do saleiro, levando essa boa nova e contando onde é que tem alimento, onde é que tem comida boa, onde é que pode ir, que vai ser alimentado. Reverendo Ézio. Então, não quero complementar o Francis, não, acho que está completo. Mas eu só queria chamar nossa atenção para o fato de que a igreja precisa voltar a se apaixonar por Jesus, sabe? A gente precisa resgatar Jesus. Há um tempo atrás, o jornalista Felipe Jansen escreveu um livro, Jesus, que eu nunca conheci, né? Me parece que a gente precisa voltar a falar de Jesus nos nossos templos, a pregar evangelho. Nós gostamos muito do apóstolo Paulo, das cartas, e o apóstolo Paulo tem um evangelho maravilhoso nas suas cartas também. O Antigo Testamento é promessa a respeito de Jesus, nós precisamos compreender o Antigo Testamento, mas nós precisamos voltar para os evangelhos. Nós precisamos conhecer mais Jesus, andar com ele, sabe? Comer peixe com Jesus à beira da praia, entrar nos evangelhos e voltar a ouvir o que Jesus está dizendo. A igreja tem esquecido de Jesus. Porque quando nós esquecemos de Jesus, nós pregamos um monte de coisa. Nós pregamos, inclusive, aquilo que Jesus não é. A gente prega uma pauta que Jesus não pregou, porque a gente não mais está apaixonado por ele. Encantado com Jesus. Jesus tem que me encantar, Jesus tem que me fazer olhar, ler as páginas do evangelho e falar assim, mas que Jesus maravilhoso, que Jesus maravilhoso. Nós estamos precisando disso na igreja. Quando nós voltarmos essa paixão por Jesus Cristo, nós vamos voltar a pregar o evangelho. Muito bem. Ouvindo, né, essas mensagens, né, que vocês estão nos trazendo, eu realmente fico impactada, né? Cada dia mais. Eu queria ter uns 20 anos menos para ter mais oportunidade de fazer mais coisas que às vezes agora meu corpo não aguenta. Mas eu sei que eu ainda posso fazer muita coisa. Haja visto que eu estou aqui com vocês, que são jovens, e estou aqui com vocês. Pois bem,
Como é ser sal fora do saleiro? Em termos práticos, a reverenda Mariângela Saboia faz um convite aqui a quem está ouvindo, né? Aos crentes, ao sal que está aí dentro do saleiro, né? Ela fala o seguinte: o projeto Abia Yala trabalha com crianças e adolescentes carentes que apresentam atrasos na aprendizagem e distorção da idade séria e distúrbios emocionais. Aí ela fala assim: vem ser sal conosco. Então, é uma oportunidade, né? Que a reverenda Mariângela Saboia está sugerindo. Tem esse projeto, se alguém pudesse habilitar, né, se apresentar para ser sal. Ela certamente deve ter algumas pessoas lá que está sendo sal, né? E nós temos nas nossas comunidades muitas oportunidades para sermos sal fora do saleiro, né? Agora nós temos o Paulo R. Silva, de Brasília, Distrito Federal, da IPI Central, olha, por aí, na casa dos palestrantes. Perspectivas, atitudes e ações da igreja pós ou mesmo durante a pandemia. Teorias e práticas. Pronto, agora é com vocês. Ele está falando aqui, né? Atitudes e ações da igreja pós ou mesmo durante a pandemia. O que vocês acham? Como é que a igreja deve agir aí? Eu vou começar e passo depois vou ser rápido aqui, passo para o Betão. Um abraço. Betão é meu presbítero aqui na Central. Eu acho que aquilo que o reverendo Francis apontou é verdadeiro, né? Quer dizer, o fato da gente estar vivendo enquanto igreja nesse período de pandemia nos forçou, de alguma maneira, a sair fora do saleiro. Fomos obrigados a ir para as redes sociais e mostrar um pouco a nossa cara. E a gente tem que pensar mais no culto, né? A gente começa a perceber que a gente tem, à medida que vai aparecer lá no Facebook, no YouTube e nas redes sociais, a gente precisa ter uma mensagem que tem gente que não é da igreja que vai ouvir. E parece que isso fez um bem, sabe? Um bem, porque a gente começou a perceber que esse evangelho pode alcançar as pessoas de fora da igreja. Me parece que nós, pastores, precisamos aprender a pregar mais para os de fora do que para os de dentro, porque a gente está virando especialista em alimentar, na linguagem do Spurgeon, né? De alimentar bode em vez de nutrir ovelha, né? Entreter bode em vez de nutrir ovelha. Outro aspecto que eu acho que é interessante é que a igreja vai ser, obviamente, diferente daqui para frente. Não vai ser mais a mesma. E isso deve nos apontar para a necessidade de que essa abertura da igreja em falar para a sociedade talvez nos tenha ensinado, quando voltarmos às atividades, que nós não podemos esquecer o mundo lá fora. Com você, reverendo Francis. É isso aí. Mais ou menos nessa linha. Mas aí, para responder a pergunta do presbítero Roberto, é isso? Uhum. A gente deveria marcar uma nova live, né, Odisseia? Porque essa pergunta aí, perspectivas e etc e tal, olha, dá conversa, hein? Dá muita conversa. Eu só quero puxar um gancho do que o reverendo Wes disse aí, que uma coisa ficou evidente, reverendo, com essa pandemia, os pastores, as igrejas tendo que gravar ou transmitir o culto ao vivo, enfim, disponibilizar em redes sociais. Uma coisa ficou evidente: a necessidade de uma urgente melhora na pregação do evangelho, né? Infelizmente, aquela mensagem, como você mesmo disse aí, que serve só para manutenção dos que estão dentro do saleiro, né, para entreter, essa mensagem não vai fazer sentido e não vai funcionar fora do saleiro. Eu tenho disponibilizado os cultos, devocionais, estudos bíblicos em um canal do YouTube, né? E eu tenho observado que onde está chegando essa mensagem. Eu comecei a ficar assustado, na verdade, né? Comecei a me preocupar, porque comecei a receber solicitação no Facebook de pessoas do continente africano, enfim, pessoas de língua portuguesa, que viram de alguma forma alguma devocional, enfim, olha onde chega. E aí eu comecei a pensar um pouco mais
sobre o quão importante é a gente rever a forma. Não estou falando de conteúdo das mensagens, Bíblia, ok, mas a forma, né? O que é que nós vamos como é que nós vamos comunicar o conteúdo do Evangelho? Eu penso que essa pandemia veio evidenciar isso e que pós-pandemia acaba que as mensagens e as pregações dos nossos púlpitos serão melhores. Eu espero que sim. Perfeito. Nós tivemos uma live, a última live nossa, foi a última, ou a penúltima, que falou sobre a diaconia, né? A última, né? Foi a última, que falou sobre diaconia. Foi mesmo, eu estava aqui monitorando a live. Pois bem, eu estava conversando com alguém que me falou assim, a minha igreja não tem perfil diaconal. Achei um absurdo isso. Todo crente deve ser diácono ou diaconisa, né? Porque ser diácono ou diaconisa é prestar serviço. A igreja, então, não tem sentido. A igreja não tem perfil diaconal, né? Tem alguma coisa errada, viu? Os pastores têm que ficar puxando a orelha aí e falar mais sobre isso. Ok. Nós estamos agora com a reverenda Mariângela Saboia, que mandou antes uma mensagem, né? E ela agora está direcionando para o reverendo Ézio. Ela diz o seguinte: como incentivar a igreja a ser boa nova do evangelho, sendo voluntária num projeto social para famílias que, em sua maioria, não têm uma experiência pessoal com Cristo? Quer dizer, prestar serviço a uma família que não tem experiência com Cristo. Ela está perguntando, como é que pode incentivar a igreja? Né? Uma pergunta para o reverendo Ézio. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta da reverenda, mas eu vou tentar, se eu estiver errada, a Jacira me corrige aí. Mas ela está perguntando como a igreja pode ajudar quem não é cristão, uma família que não é cristã? Não, como incentivar a igreja a ser boa nova do evangelho, sendo voluntária, num projeto social para famílias que, em sua maioria, não têm experiência pessoal com Cristo. É o seguinte, será que a igreja se sente motivada a servir pessoas que não têm experiência com Cristo? Deve ser essa a pergunta. Mas se a igreja não fizer isso, quem vai fazer, né? Me parece que o fato é que parece que Jesus atendeu, alimentou uma multidão e não perguntou quem era discípulo, quem não era discípulo. E a igreja, por óbvio, é chamada para repartir o pão, compartilhar o pão e viver o evangelho e proclamar o evangelho. E para mim, proclamar o evangelho e repartir o pão não são duas coisas separadas, é uma mensagem única, né? Pregar o evangelho é ao mesmo tempo estender a mão, pregar o evangelho é ao mesmo tempo crer que esse evangelho é capaz de mudar a realidade social. Agora, se a igreja não tem essa consciência, a gente precisa pregar, voltar para Jesus, porque Jesus nos ensina que isso tem que ser feito. Exatamente. Jacira. Então, eu gostaria de fazer perguntas, mas às vezes o tempo não dá. Mas você que está aí nos assistindo, pode enviar as suas perguntas, que posteriormente a nossa equipe vai encaminhar para o reverendo Ézio e o reverendo Francis as perguntas, e depois a CNA estará respondendo e te enviando as respostas, tá ok? Não fique na dúvida, esse assunto é intrigante, é interessante, deve mexer conosco. Se não mexeu com você, alguma coisa está errada, né? Então, vamos participar enviando as suas perguntas. Nós gostaríamos de continuar mais, mas o tempo já está finalizando. Eu gostaria de passar a palavra para o reverendo Ézio para fazer as suas considerações. O que mais o senhor gostaria de acrescentar, reverendo? Ainda que estamos todos ouvidos. Eu quero agradecer o privilégio de estar aqui junto com você, Jacira, Darli, o reverendo Francis, a Laodiceia, toda a equipe que preparou essa live, Tamara, que nos ajudou aí com a música. Privilégio, como esse é um assunto que nós precisamos voltar sempre a conversar enquanto igreja, porque a razão de ser igreja
É a mesma razão porque Cristo veio ao mundo. Assim como Deus amou o mundo de tal maneira, ele enviou o seu Filho ao mundo para se doar por ele e morrer por ele. A razão de ser igreja é a mesma razão pela qual Cristo veio ao mundo. É que para nós sermos enviados a esse mundo, para vivermos o evangelho que nos mudou a vida, que nos renovou a esperança, para que esse evangelho possa ser multiplicado, a esperança seja multiplicada. Quando a gente compreende isso, quando a gente compreende que nós somos os enviados por Jesus, assim como Jesus foi enviado ao mundo, a gente já compreendeu metade da nossa conversa. Que Deus nos abençoe. Amém, amém. Reverendo Francis, então, suas considerações finais, por favor. Eu também gostaria de agradecer o privilégio e a oportunidade de ter participado dessa live, dialogando com a CNA. Meninos da equipe, meninos, hein, Darli, David, as meninas, Jacira, Laudiceia, Tamara, que nos ajudou. Reverendo Ézio, um prazer ter dialogado contigo, uma bênção. E realmente, o desejo do meu coração é que a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, o nosso gueto, pelo menos o nosso, seja uma igreja relevante e seja uma igreja influenciadora para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Que possamos ser sal fora do saleiro, e sal que salga, e sal que conserva, que dá sabor, que faz diferença na sociedade. Que Deus abençoe a todos e todas. Muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio. Amém. Então, infelizmente chegamos ao fim, mas ainda seremos brindados com uma música pela Tamara, tá? Nós vamos ouvir um cântico, um hino pela Tamara nesse momento. Vamos ouvir. Que tarde agradável, que momento bom, irmãos e irmãs. E devemos, sim, ser sal fora do saleiro. Sejamos relevantes e influenciar como
cristão e verdadeiras cristãs. E pensar naquele cântico, até que a Jacira lembrou. Que estou fazendo se sou cristão? Quero agradecer com carinho ao reverendo Ézio, ao reverendo Francis. Muito obrigada, Tamara, Jacira, pela bela apresentação. E estamos encerrando, estamos no final, mas fiquem atentos à nossa 9ª live, que será no dia 17 de outubro, às 17 horas, como sempre. E será com a psicóloga Carol, da IPI de São José do Rio Preto, Carol Okubo, e juntamente com o reverendo Marcos Camilo, da primeira IPI de Carapicuíba. E o tema é Ponte ou Muro? O que você está construindo? Então, esteja junto com Dialogando com a CNA, dia 17 de outubro, às 17 horas. Espero vocês. Até lá. Forte abraço. Tchau.